Saudações a todos. Nós vamos buscar para nossa reflexão no livro SOS Família, por Joana de Ângeles e outros espíritos, mas esse tema que nós vamos ver foi trazido por Joana de Ângeles, necessidade de evolução, educação, fonte de bênção. Nós sabemos que a salvação está na educação, né? Então vamos analisar esse tema trazido por ela, para que a gente possa refletir, né, sobre as bênçãos da educação, né? Educação, fonte de bênção, necessidade de evolução. As tendências que promanam do passado em forma de inclinações e desejos se transformam em hábitos salutares ou prejudiciais quando não encontram a vigilância e os mecanismos da educação, pautando os métodos de disciplina e correção. Sob a impulsão ao atavismo que se prende nas faixas primevas, das quais a longo esforço, o espírito empreende a marcha da libertação, os impulsos violentos e a comodidade que não se interessa pelos esforços de aprimoramento moral, amolentam a individualidade, ressurgindo como falhas graves da personalidade. Então, essa forma que temos, né, de ficarmos muito presos às experiências passadas, né? Essa impulsão ao atavismo, né? Que trazemos aí de tempos idos, isso muitas vezes nos impede, né? Essa caminhada a passos mais firmes, mais seguros, abraçando ali um processo de crescimento, de aprimoramento, e acaba, né? Tudo isso acaba ressurgindo como falhas graves da personalidade, né? Que vão se manifestando no decorrer das nossas experiências, das nossas encarnações. As constrições da vida, que se manifestam de várias formas, conduzem o aspirante evolutivo à trilha correta por onde, seguindo-a, mais fácil se lhe torna o acesso aos objetivos a que se destina. Nesse desiderato, a educação exerce um papel preponderante porque faculta os meios para uma melhor identificação de valores e seleção deles, lapidando as arestas embrutecidas do eu, desenvolvendo as aptidões em germe e guiando com segurança, mediante os processos de fixação e aprendizagem que formam o caráter, esculpindo-se por fim na individualidade e externando-se como ações relevantes. Então, é um processo que se dá através do aprendizado, através da educação, através das experiências. Por isso que a educação sempre exerce um papel fundamental, né? Porque ela traz os meios de identificação de valores, esse discernimento do bom senso, quer dizer, o que é correto, o que não é correto, né? O que é o mal, o que é o bem, tudo isso se percebe, se experimenta na medida em que vamos aí desenvolvendo essa nossa capacidade de identificar os valores e selecionar, porque existe um processo de seleção de valores. Paulo de Tarso foi muito claro quando disse: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, muitas coisas nós temos o livre-arbítrio, o exercício do livre-arbítrio nos confere uma série de possibilidades, mas nos convém. Mas para percebermos que não nos convém, nós já temos que estar desenvolvendo, ou até nesse processo de crescimento, essa identificação desses valores e a necessidade de seleção, né?
remanescente do instinto em que se demorou por longos períodos de experiência e ainda mergulhado nas suas induções, o espírito cresce desembaraçando-se das teias de vigorosos impulsos em que se enreda para a conquista das aptidões com que se desenvolve. Pessoa alguma consegue imunizar-se aos ditames da educação, boa ou má, conforme o meio social em que se encontra. Então, é muito interessante essa colocação da Joana de Ângeles. Nós não conseguimos nos imunizar aos ditames da educação. Todos acabamos passando por um processo educativo. Agora, a questão, né, é se está sendo uma boa ou não educação, né? Mas somos ali envolvidos, acabamos sendo levados por esse processo educativo, né? Assimilando essa educação de acordo com o meio em que vivemos, de acordo com as possibilidades que nos são apresentadas. Se não houve articulação oral da palavra, dispõe dos órgãos, porém não fala. Se não vê atitudes que facilitam a locomoção, a aquisição dos recursos para a sobrevivência, consegue por instinto a mobilização com dificuldade e o alimento sem a coacção tende a retornar às experiências primitivas se não é socorrido pelos recursos preciosos da civilização, porque nele predominam ainda as imposições da natureza animal, né? Então aqui ela está colocando algumas situações em que ainda, quando existem ali determinadas restrições, né, para a aquisição de recursos para a sobrevivência, o instinto, né, o instinto levaria, né, mesmo com dificuldade, né, a essas buscas, mas havendo ali uma tendência a retornar às experiências primitivas, se não é socorrido pelos recursos preciosos da civilização. Então, se não há ali um processo educativo, uma criação de condições que alcance a todas essas situações, é muito provável que ressurja, né? Que volte a predominar ali a natureza animal, né? Possui os reflexos, no entanto, não os sabe aplicar. Desfruta da inteligência e, por falta de uso, já se demora nas necessidades imediatas. Não a desenvolve. Frui das acuidades da razão e do discernimento, entretanto, se embrutece por ausência de exercícios que os aprofunde. Nele não passam de lampejos as manifestações espirituais superiores, se arrojado ao isolacionismo ou relegado às faixas em que se detêm os principiantes nas aquisições superiores. Então, percebemos claramente que esse processo educativo, esse processo civilizatório, deve caminhar atendendo e alcançando a todos, né? Para que não suceda que esses lampejos de manifestações espirituais superiores, né, acabem por não ganhar ali um espaço em função do isolacionismo, em função dessa criatura estar relegada a faixas que os afasta, né? Em que se detém os princípios nas aquisições superiores. Então, um afastamento, um isolacionismo dessas aquisições. Então, evidentemente que o olhar, né, deve se voltar para todos nesse processo de educação, de crescimento íntimo. A reencarnação na Terra é reencarnar numa escola abençoada. Se é uma escola abençoada, ela deve proporcionar a todos um processo educativo de forma tal que todos tenham possibilidade de desenvolver-se nesses raciocínios lógicos, claros,
desenvolver-se na sensibilidade pela educação, né? Porque se a educação não fosse um processo de suma importância, nós não teríamos ali no amai-vos uns aos outros e instruí-vos, né? Porque a instrução é que molda, a instrução é que abre essas portas para esse trabalho da espiritualização do ser, quando ele deixa de se rastejar e começa a ascender nos seus ideais, quando ele deixa de viver apenas na horizontal, naquilo que a sua curta visão lhe permite, mas busca o mais alto na vertical, né? Muito importa a missão da educação como ciência e arte da vida. Encontrando-se íncitas no espírito, as tendências competem à educação. Aliás, encontrando-se íncitas no espírito as tendências, compete à educação a tarefa de desenvolver as que se apresentam positivas e corrigir as inclinações que induzem à queda moral, à repetição de erros e das manifestações mais vis que as conquistas da razão ensinaram a superar. A própria vida facultou ao espírito, em longos milênios de observação, averiguar o que é de melhor ou pior para si mesmo, auxiliando-o no estabelecimento de um quadro de valores de que se pode utilizar para a tranquilidade interior, trazendo do intervalo que medeia entre uma e outra reencarnação reminiscências, embora inconvenientes, do que lhe haja sucedido. Elege os recursos com que se pode realizar melhormente, ao mesmo tempo impedindo-se deslizes e quedas nos subterrâneos da aflição. Outro sim, inspirado pelos espíritos promotores do progresso no mundo, assimila as ideias envolventes e confortadoras, entregando-se ao labor do autoaprimoramento. E esse labor do autoaprimoramento, que é a busca de cada um de nós desse processo de crescimento íntimo, de evolução, né? Através desse processo da educação, do autoaprimoramento, é importante que sejam ressaltados, né? Os acertos, as conquistas, as possibilidades, né? Os talentos, muitas vezes não percebidos, não detectados por cada um de nós, mas percebidos por outro, né? E havendo ali o incentivo para o trabalho desses talentos, dessas aquisições que trazemos e muitas vezes jazem adormecidas por falta de incentivo, por falta de estímulo, né? Então é importante que se tenha esse olhar. O rio corre e cresce conforme as condições do leito. A plântula se esgueira e segue a direção da luz. A obra se levanta consoante o desejo do autor. Em tudo e toda parte, predominam leis sutis e imperiosas que estabelecem o como, o quando e o onde devem ocorrer as determinações divinas. Rebelar-se contra elas é o mesmo que atrasar-se na dor espontaneamente, contribuindo duplamente para a realização que conquistaria com um só esforço. Então, é o cuidado que temos que ter para não nos permitirmos a revolta, né? Porque revoltar-se contra as lições que a vida nos traz, contra as situações que a vida nos impõe, né? Contra o quadro em que vivemos, e um quadro, lembrando que um quadro que se estabelece nunca é permanente, né? Ele pode ser um desafio para que aquilo seja mudado, e normalmente é assim que se dá, mas a revolta muitas vezes, né, por não acharmos que as coisas estão facilitadas como gostaríamos, ou até por trazermos recordações ali que muito nos agradaram de um passado
em que tivemos mais facilidades que nos agradavam e hoje, numa prova redentora de aprendizado, de novas experiências, podemos nos revoltar. É muito comum nos revoltarmos e deixarmos de alcançar o proveito que a encarnação presente nos daria. A tarefa da educação deve começar de dentro para fora e não somente nos comportamentos da moral social, da aparência, produzindo efeitos poderosos de profundidade. Muito importante, sim, esse processo educativo, civilizatório, do bom convívio, né, da educação, mas é preciso ir além. É preciso que haja esse autoaprimoramento que vem de dentro para fora, para que todas essas nossas atitudes sejam espontâneas, naturais, fazendo parte da nossa personalidade e não simplesmente um desenvolvimento de hábitos mais educados. Enquanto o homem não pensar com equidade e nobreza os seus atos, enquanto o homem não pensar com equidade e nobreza, os seus atos se assentarão em bases falsas. Se deseja estruturá-los nos superiores valores éticos, porquanto se tornam de pequena monta e de fraca duração. Somente pensando com correção, pode organizar programas comportamentais superiores aos quais se submete consciente, prazerosamente, não aspirando à paz e felicidade por ignorar-lhe o de que se constituem, impraticável lecionar-lhes sobre tais valores. Só então, mediante o paralelismo da luz e da treva, da saúde, da enfermidade, da alegria e da tristeza, se poderão ministrar-lhe as vantagens das primeiras em relação às segundas. Então, está sendo colocado aqui que muitas vezes não se alcança esses resultados, né? Nesse processo educativo ali, porque a criatura precisa ainda vivenciar mais, né? A luz, a treva, a doença, a saúde, a tristeza, a alegria, né? Aprendendo a diferenciar essas situações e vendo o que realmente lhe convém e como deseja viver. Longo tempo transcorre para que os serviços de educação se façam visíveis, e difícil trabalho se impõe particularmente quando o mistério não se restringe ao verniz social, à transmissão de conhecimentos, às atitudes formais, sem a integração nos deveres conscientemente aceitos. Então, o processo educativo, naturalmente, leva, desde que essa educação, essa boa educação, se for boa educação, ela vai levar a esse desenvolvimento, a essa integração com os deveres, né? A integração nos deveres, integrar-se nos deveres, quer dizer, agir dentro dos deveres, né? De uma forma natural e espontânea, conscientemente aceitos, porque há situações em que nós estamos ali até agindo dentro do cumprimento dos deveres, mas não é a nossa vontade. Não é a nossa vontade que aquele ambiente em que estamos atuando, pensando até na parte dos trabalhos materiais, não é da nossa vontade que aquele ambiente esteja muito bem orientado, que aquele ambiente seja de progresso para todos, né? Aquela satisfação de ver ali todos, cada um desempenhando o seu dever, a sua tarefa e desejando, sim, o progresso daquele grupo que está em trabalho, o progresso daquele que se predispôs a proporcionar aquele tipo de trabalho àqueles que são ali trazidos, contratados para aquele trabalho, aquele desejo, né, de que aquele trabalho floresça, né, oportunizando ali
a oportunidade para que todos possam desfrutar dessa possibilidade, buscando o seu meio de vida, de sobrevivência, né? E não com a revolta, de estar ali trabalhando, né? Então aqui esse ponto, nosso tempo finalizando, mas esse ponto é muito, muito importante. Essa integração nos deveres conscientemente aceitos. Eu falei do trabalho material, o trabalho no lar, né? As obrigações de um pai, as obrigações de uma mãe, os deveres de um pai, os deveres de uma mãe, os deveres de um filho, quantas vezes são ali rejeitados ou até praticados porque são necessários, mas com muita revolta íntima, né? Então, esse aprendizado é muito, muito importante. Continuaremos, né? É um texto que vale a pena continuarmos no áudio seguinte, né? Que fiquem para nós, então, essas reflexões, este aprendizado, e que fiquemos em paz. Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência ao nosso estudo do livro As Dores da Alma. Vamos com o capítulo Medo. O resultado do medo em nossas vidas será a perda do nosso poder de pensar e agir com espontaneidade. Ao lançarmos mão de uma lanterna em uma noite escura e focalizarmos determinado lugar, vamos torná-lo evidente. Quando destacamos algo, convergimos todas as nossas percepções mais íntimas para o motivo de nossa atenção, e ao examiná-lo, estaremos estabelecendo profundas ligações mentais através de nosso olhar ligado a esse lugar específico. Focalizar com a lanterna de nossas atenções os lugares, as pessoas, os fatos, os eventos e as coisas, em geral, significa que estaremos enfatizando para nós mesmos o que queremos que a vida nos mostre e nos forneça. Aqui vem uma questão do Livro dos Espíritos. A questão 250. Constituindo elas atributos próprios do espírito, ser-lhe-á possível subtrair-se às percepções? O espírito unicamente vê e ouve o que quer. Dizemos isto de um ponto de vista geral e, em particular, com referência aos espíritos elevados, porquanto os imperfeitos muitas vezes ouvem e veem a seu mau grado, o que lhes possa ser útil ao aperfeiçoamento. Então, a percepção é um atributo do espírito. Quanto maior o estado de consciência do indivíduo, maior será a capacidade de perceber a vida, que não se limita apenas aos fragmentos da realidade, mas sim à realidade plena. Colocar nossa atenção nas coisas da vida é fator importante para nosso desenvolvimento mental, emocional e espiritual. Todavia, é necessário saber direcionar convenientemente nossa percepção e atenção no momento exato e para o lugar certo. Quanto mais pensarmos e voltarmos nossa atenção para as calamidades e desastres, mais teremos a impressão de que o mundo está limitado à nossa pessoal maneira catastrófica de vê-lo e senti-lo. Nas oportunidades de crescimento que nos oferecem nossas experiências, temos a possibilidade de validar e potencializar determinadas crenças e conceitos que poderão nos desestruturar psiquicamente, levando-nos a uma verdadeira hipnose mental. A partir disso, esquecemos-nos de visualizar o restante do mundo que nos cerca. Passamos a viver simplesmente voltados para a opinião que adotamos como única verdade, assustados e amedrontados entre constantes atmosferas de receio e apreensão. Em muitas ocasiões, ficamos parados, à margem do caminho, focalizando nossos conflitos, dificuldades e problemas, deixando a vida girar em torno deles. Colocamos nossos dilemas como peças centrais e quando essas forças conflitantes começam a nos ameaçar, sentimos-nos apavorados. O resultado do medo em nossas vidas será a perda do nosso poder de pensar e agir com espontaneidade,
pois quem decidirá como e quando devemos atuar será a atmosfera do temor que nos envolve. Ancorados pelo receio e pela desconfiança, criamos resistências, obstáculos e tropeços que nos impedem de avançar. Passamos então a não viver novas experiências, não receber novos pensamentos e não fazer novas amizades, estacionando e dificultando nossa caminhada e progresso íntimo. As sensações do medo sobrecarregam as energias dos chakras do plexo solar e do cardíaco. Chakras são os centros de força, provocando quase sempre uma impressão de vácuo no estômago e um descontrole nas batidas do coração. Contudo, não seríamos afetados por nenhum acontecimento de maneira tão desgastante se estivéssemos centrados em nós mesmos. Nosso centro não é nossa mente, nem nossos sentimentos ou emoções, mas é, em verdade, nossa alma. A essência divina por meio da qual testemunhamos tudo o que ocorre dentro e fora de nós. Cada um vê o universo das coisas pelo que é. Vemos o mundo e as criaturas segundo o nível de desenvolvimento da consciência em que vivemos. Quanto maior esse nível, mais estaremos centrados e vivendo estáveis e tranquilos. Quanto menor, mais teremos um juízo primário de tudo e uma estreita visão dos fatos e das pessoas. Aprendendo a focalizar e a desfocalizar nossas crises, traumas, medos, perdas e dificuldades, bem como os acontecimentos desastrosos do cotidiano, dando-lhes a devida importância e regulando o tempo necessário, a fim de analisá-los proveitosamente, teremos metas sempre adequadas e seguras que favorecerão nosso progresso espiritual. Não devemos jamais subestimá-los ou ignorá-los. Lembremos-nos de que a beleza não está somente nas flores do jardim, mas antes de tudo nos olhos de quem as admira. Desvendar gradativamente nossa geografia interna, nosso próprio padrão de carências e medos, proporciona-nos uma base sólida de autoconfiança. Modela e forma a nossa sombra, tudo aquilo que nós não admitimos ser, tudo o que não queremos descobrir dentro de nós, tudo o que não queremos experimentar e tudo o que não reconhecemos como verdadeiro em nosso próprio caráter. Sombra é um conceito junguiano para designar a soma dos lados rejeitados da realidade que a criatura não quer admitir ou ver em si mesma, permanecendo, portanto, esquecidos nas profundezas da intimidade. Por medo de sermos vistos como somos, nossas relações ficam limitadas a um nível superficial. Resguardamo-nos e fechamo-nos intimamente para sentir-nos emocionalmente seguros. Presumimos que o não ser resulta em não ter. Em verdade, não nos livramos de nosso lado recusado simplesmente porque fechamos os olhos para ele, mas porque, mesmo assim, continuará a existir na sombra de nossa estrutura mental. Incapaz de voar, o avestruz, embora seja uma das maiores aves, esconde a cabeça no primeiro buraco que encontra à sua frente quando acuado e amedrontado. Esse comportamento do avestruz é uma metáfora adequada para demonstrar o que tentamos fazer conosco quando negamos certas realidades de nossa natureza humana. As coisas ignoradas geram mais medo do que as conhecidas. Recusar-se a aceitar a diversidade de emoções e sentimentos de nosso mundo interior nos levará a viver sem o controle de nossa existência, sem ter nas mãos as rédeas do nosso destino. Ao assumirmos que são elementos naturais de estrutura humana em evolução, frieza, sensualidade, avareza, desperdício, egoísmo, desinteresse, dominação, submissão, lassidão e impetuosidade, aí começa nosso trabalho de autoconhecimento, a fim de que possamos descobrir onde erramos e, a partir de então, encontrar o meio termo. Ou seja, não estar num extremo
nem no outro. As criaturas têm medo de si mesmas. Desvendar gradativamente nossa geografia interna, nosso próprio padrão de carências e medos, proporciona-nos uma base sólida de autoconfiança. O ato de arrependimento nada mais é do que perceber nosso lado inadequado. É admitir para nós mesmos que identificamos o nosso comportamento inconveniente e que precisamos mudar nossas atitudes diante das pessoas e do mundo. Arrependimento pode ser visto como a nossa tomada de consciência de certos elementos que negávamos, consciente ou inconscientemente, projetando-os para fora ou reprimindo-os em nossa sombra. Arrependimento quer dizer pesar ou mudança de opinião por alguma falta cometida. É um vocábulo de uso habitual nas lides religiosas. Tomar consciência é uma expressão moderna que significa discernimento da vida exterior e interior, acrescida da capacidade de julgar moralmente os atos. A nosso ver, ambos os termos nos levam à mesma causa. O ato de arrependimento é um antídoto contra o medo. Quem se arrependeu é porque examinou suas profundezas e descobriu que seus desejos e tendências nada mais são que impulsos comuns a todos os seres humanos. Quem se arrependeu é porque aprendeu que é simplesmente humano, falível e nem melhor nem pior do que os outros. Arrepender-se é o primeiro passo para melhorarmos e progredirmos espiritualmente. O espírito Luís é taxativo quando diz que todos os espíritos se arrependerão um dia. Eu vou ler a questão 1007 do Livro dos Espíritos. Haverá espíritos que nunca se arrependem? Há os de arrependimento muito tardio, porém pretender-se que nunca se melhorarão, fora negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode tornar-se homem. São Luís. Continuando. As manifestações decorrentes de nossa sombra são projetadas por nós mesmos de forma anônima no mundo, sob o pretexto de que somos vítimas, porque temos medo de descobrir em nós a verdadeira fonte dos males que nos alcançam no dia a dia. Por acreditar que banimos de nossa intimidade determinado princípio que nos gerava medo e baixa estima, é que fatalmente encontraremos logo em seguida esse mesmo princípio materializando-se no mundo exterior, amedrontando-nos e causando-nos desconfortos. Os chamados tiques nervosos nada mais são do que impulsos compulsivos de atos ou a contração repetitiva de certos músculos desenvolvida de forma inconsciente, para não tomarmos consciência dos conteúdos emocionais que reprimimos em nossa sombra. Os tiques são compulsões motoras para aliviar emoções e funcionam como verdadeiros tapumes energéticos para conter sentimentos emergentes. A técnica funciona da seguinte maneira: enquanto o indivíduo se distrai com o tique, não deixa vir à consciência o que reprimiu, por considerá-lo feio e pecaminoso. O somatório dessas emoções negadas nos causa medo inexplicáveis que nos oprime, afastando-nos do verdadeiro arrependimento e prejudicando o nosso crescimento interior. Muitos de nós continuamos anos a fio sentindo temores injustificáveis por tudo aquilo que reprimimos e para evitar pensamentos, recordações ou impulsos cheguem ao consciente. O medo indefinido provém da repressão de impulsos considerados inaceitáveis que existem dentro de nós, da ausência de contrição de nossas faltas, da não admissão de nossos erros, descompensando o nosso corpo energeticamente com o peso dos fardos do temor e do pânico. Dentre as muitas dificuldades que envolvem a agorafobia, a mais grave é a incerteza de nosso valor pessoal e as crenças de baixa estima que possuímos, herdadas muitas vezes na infância. Quando estamos envolvidos pelo temor, não conseguimos avançar. Deixamos de ter ideias inéditas, de viver experiências interessantes e conhecer novas pessoas.
Dessa maneira, apesar de o banquete da vida sempre ser oferecido a todos de forma semelhante e harmônica, ele passa despercebido. Referindo-se à vida social, esclarece-nos a obra basilar da codificação. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. É uma questão do Livro dos Espíritos, 766. A vida social está em a natureza? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as faculdades necessárias à vida de relação. Uma das manifestações do medo mais problemáticas para as criaturas humanas é a denominada fobia social, ou agorafobia. Etimologicamente, agorafobia significa medo da praça. Ágora, praça, palavra oriunda do grego. É o pavor de fazer o que quer que seja em público. Conceituamos fobia como sendo um medo superlativo e desmedido transferido a indivíduos, lugares, objetos e situações que naturalmente não podem provocar mal algum. Quando a agorafobia se torna crônica, começa a atrapalhar a vida dos indivíduos em todas as áreas do relacionamento humano. O fóbico social receia ser julgado e avaliado pelos outros, pois os comportamentos que mais temem são falar, comer e ou beber diante de outras pessoas, frequentar cursos, palestras, festas, cinemas, ou seja, qualquer atividade social em lugares movimentados. Dentre as muitas dificuldades que envolvem a agorafobia, a mais grave é a incerteza de nosso valor pessoal e as crenças de baixa estima que possuímos, herdadas muitas vezes na infância. O sentimento de inferioridade é o grande dificultador dos relacionamentos seguros e sadios. Esse sentimento produz uma necessidade de estarmos sempre certos e sempre sendo aplaudidos pelos outros. Tememos mostrar-nos como somos e escondemos os nossos erros, convencidos de que seremos desprestigiados perante nossos companheiros e amigos. Dissimulamos constantemente, fazemos pose e forçamos os outros a nos aceitar. Quanto mais o tempo passa e permanecemos nessa atitude íntima, mais a insegurança se avoluma, chegando a alcançar tamanha proporção, que um dia passará a nos ameaçar. Dessa forma, instala-se gradativamente a fobia social, ou seja, o medo que desenvolvemos pelos outros, portanto, representar papéis e scripts que não eram nossos. Tabus e realidades, superstições, mitos, conceitos errôneos e preconceituosos que assimilamos de forma verbal ou pelos gestos, abrangendo os vários setores do conhecimento humano, como as regras sociais, as higiênicas, as alimentares e as religiosas, são propiciadores de futuras crises das mais variadas fobias. Diversas matrizes do medo se fixaram na vida infantil. Os pais autoritários e rudes que estabeleceram um regime educacional duro e implacável, impondo normas ameaçadoras e punitivas, criaram na mente das crianças a necessidade de mentir e fantasiar constantemente. Dessa maneira, elas passaram a viver de forma que agradassem a todos, numa enorme necessidade de aprovação e numa atmosfera de insegurança. Tais crianças poderão desenvolver no futuro fobias cujas causas são a doentia preocupação com o desempenho sexual, exagerado cumprimento de obrigações impostas pela sociedade, uma megalomaníaca atuação profissional, a fanática observância a crenças religiosas perfeccionistas e o procedimento extremista de estar sempre correto em tudo o que fala e faz. O cortejo dos fenômenos fóbicos poderá ser oriundo de conflitos herdados das existências passadas, dos sofrimentos expressivos vividos no plano astral e dos assédios de entidades ignorantes, mas a matriz onde tudo sempre se interliga e que deverá ser trabalhada e tratada é a consciência comprometida e limitada dos indivíduos em desajuste mental. O medo será sempre a lente que aumentará o perigo. Segundo a excelência do pensamento de Tito Livio, historiador latino nascido em 59 a.C., quanto menor o medo, tanto menor
o perigo. Vamos complementar com a reflexão de Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 98. Capas. E ele, lançando-se de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Isso é de Marcos, capítulo 10, versículo 50. O Evangelho de Marcos apresenta interessante notícia sobre a cura de Bartimeu, o cego de Jericó. Para receber a bênção da divina aproximação, lança fora de si a capa, correndo ao encontro do Mestre, alcançando novamente a visão para os olhos apagados e tristes. Não residirá nesse ato precioso o símbolo? As pessoas humanas exibem no mundo as capas mais diversas. Existem mantos de reis e de mendigos. Há muitos amigos do crime que dão preferência a capas de santos. Raros os que não colam ao rosto a máscara da própria conveniência. Alega-se que a luta humana permanece repleta de requisições variadas que é imprescindível atender à movimentação do século. Entretanto, se alguém deseja sinceramente a aproximação de Jesus para a recepção de benefícios duradouros, lance fora de si a capa do mundo transitório e apresente-se ao Senhor tal qual é, sem a ruinosa preocupação de manter a pretensa intangibilidade dos títulos efêmeros, sejam os da fortuna material ou os da exagerada noção de sofrimento. Despe a tua capa mundana e apresenta-te a ele, sem mais nem menos. Boa semana a todos.